Olá, queridos alunos. Hoje trataremos de um outro assunto também de extrema importância. O homem de bem, tomo 2, módulo 17, roteiro 3. Será que nós somos homens de bem? Quantas vezes ouvimos falar, eu sou um homem de bem? Será que somos um homem de bem? Será que compreendemos essa ideia do homem de bem? Será que efetivamente entendemos o que é ser homem de bem? Ou o homem de bem é aquele que não faz mal? Vamos ver? Caracteres da perfeição é a primeira coisa para a gente poder discutir se o homem é de bem ou não, é entender se reúne os caracteres da perfeição. Amai o vosso inimigo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ponto. Eu penso que isso nos leva a repensar a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa avaliação acerca de ser o homem de bem. Será que a gente consegue responder esses questionamentos? É Mateus que vai nos trazer. Será que nós conseguimos responder isso com toda a sinceridade de nossa alma? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Sejamos sinceros. Somos homens perfeitos? Reunimos a perfeição? E se uma dessas questões não pode ser respondida afirmativamente, com certeza eu direi a todos vocês, não somos homens de bem. Poderei dizer a vocês, estamos a caminho de uma transformação? Sim. Mas afirmarmos que somos homens de bem? Não, não somos homens de bem. Então Jesus mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, o que implica a prática de todas as outras virtudes. E a caridade que o mestre nos fala não é encher a barriguinha do outro, não é dar moedinha na esquina para aquele que está a mendigar. Não é esta a caridade que Jesus está nos convidando a ter. A caridade vai muito além dessa percepção. Ele está te falando na caridade moral, na caridade religiosa. É isso que ele está te dizendo. Ele está te convidando a ser um ser caridoso, a ser um ser bom, quando compreende que não é só alimentando o corpo físico que o homem evolui, é preciso alimentar o corpo espiritual, o corpo intelectual desse ser. Quantos de nós equivocadamente damos nossas bolsas, alimento para isso, para aquilo, sem ao menos vermos a quem estamos dando, nem olhamos para quem estão recebendo, porque não temos tempo de olhar. Aquele ser que está lá na miséria, aguardando a bolsa de alimento, é válido? Sim, é válido. E o algo mais que eu preciso ser caridoso e não forneço, que é o intelectual, que é o moral, e que eu não ofereço absolutamente nada. E aí vem a pergunta, eu sou um homem de bem? Então, vamos fazer algumas enumerações do homem de bem, e não se assustem, pasmem, quando chegarmos à conclusão, descobrimos que não somos homens de bem. Então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, da sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. Eu paro um pouquinho aqui. Estamos vivendo momentos terríveis, a humanidade está a passar. Quantos de nós compreende que faz parte do desígnio do Criador, tudo isso que está acontecendo, que não tem nada de anormal, que não tem nada de extraordinário, faz parte do planejamento do Criador, tudo isso que a humanidade está a passar. E nós, será que nós compreendemos isso e nos colocamos, nos submetendo ao Criador, à vontade do Criador, e não a nossa? Seja feita a vossa vontade. Não é a minha vontade, é a vontade do Criador. E aprendamos a ser submisso a essa vontade. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Quantos de nós faz caridade esperando sair no selfie, né? Quantos de nós quer um sorriso, uma gratidão, um parabéns, quando na verdade estamos completamente desvirtuados daquilo que é caridade?
Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar. O que nos é dito? Isso também vai passar. O homem que compreende isso é um homem de bem. Sabe que toda a tempestade, toda a ventania vai passar e a bonança irá surgir. Esse é o homem de bem. Ele aguarda o momento certo, o momento propício, que o céu se abrirá para ele. E ele não tem medo da tempestade. Então, com o mestre, tem uma passagem do mestre que repousava no barco, o barco em tempestade, e um dos discípulos, não lembro bem se foi Pedro, ficou horrorizado como ele podia dormir diante de tamanha tempestade. O barco sendo jogado de um lado pelo outro pelas vagas que batiam o seu casco. Ele tranquilamente estava calmo, sereno. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ia passar, porque ele tinha fé na providência divina, ele tinha fé no seu Pai Criador. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. E eu venho na minha lembrança agora Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros que a memória me traz, homens de bem que compreenderam essa verdade, compreenderam essa virtude de servir, de encontrar felicidade, de simplesmente se doar, de simplesmente servir, sem nada esperar. Esse é o homem de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença. Olha, benevolente não é ser bonzinho, que nós veremos mais à frente. É compreender a fraqueza humana, é compreender os equívocos do outro, é aprender a contemplar, porque outrora já estivemos naquela posição. Podemos não lembrar, mas já cometemos os mesmos equívocos. E se ganhamos alguma experiência, foi justamente por termos errado no passado. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Então, aceita a opinião do outro sem aquilo lhe chocar, coaduna com o pensamento do outro sem confrontar com o seu. Em toda circunstância, toma por guia a caridade. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. Então, Pai, perdoai as nossas faltas. Como assim? Perdoai as nossas faltas, mas eu não perdoei do meu irmão? Como eu posso pedir ao Pai perdoar as minhas faltas se eu não perdoei do meu irmão? Então, eu preciso aprender a perdoar as faltas do outro, porque é na medida que eu perdoo que eu serei perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele se achar sem pecado. Um de nós está sem pecado, todos nós, até por ter reingressado no processo reencarnatório, voltado ao palco do educandário, significa dizer que não fomos angelicais, muito ao contrário, que cometemos os nossos pecados. Logo, não tenho eu o direito de lançar nenhuma pedra contra o meu semelhante. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-lo. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ou seja, tira o dedinho e rixe do teu irmão, olhe a trave em seus olhos, pare de olhar o defeito alheio, cuide dos seus. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Tem consciência que ele é um mero gestor de aquilo que materialmente lhe foi concedido, seja acrescido por trabalho, por estudo, pelos seus talentos que lhe foram dados, mas ele sempre será um mero gestor. Basta que a morte o chame para que tudo isso fique por aqui. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões.
E aqui vem um ponto interessante. Nunca foi proibido ao homem de bem ter posse. Muito pelo contrário, até é convidado a ter posse, porque quanto mais posse eu tiver, melhor eu posso fazer para a sociedade, para as pessoas à minha volta. O problema é o que eu faço dessa riqueza, como eu aplico. Se eu aplico para minhas satisfações pessoais, para minhas paixões, é claro que ela está sendo mal utilizada. É claro que eu estou desvirtuando aquilo que eu conquistei ou aquilo que me foi dado de acréscimo. Eu preciso compreender, eu posso ser um homem abastado sim, desde que essa riqueza sirva para servir. Redundante, né? Mas é verdade. Se a ordem social colocou sob seu manto outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Quantos de nós utiliza a nossa autoridade para humilhar o outro, sem compreender que precisamos elevar, auxiliar, tirar daquela área de conforto, tirar daquele marasmo, tirar daquela escravidão que aquele ser vive, para elevá-lo, para que ele seja um igual. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumprir conscienciosamente. Então, eu sou um subordinado, eu vou ser um bom subordinado, eu vou fazer da minha tarefa a melhor tarefa. Há muito tempo atrás eu ouvia, eu ainda era jovem, ouvia alguém me dizer o seguinte: não importa que você seja o faxineiro da empresa, não importa que você seja o diretor da empresa, importa é como você desenvolve a função para a qual foi te delegada. Seja o melhor faxineiro da sua empresa. Isso vai fazer com que você se eleve. Aí eu trago um texto, que eu costumo dizer que é fantástico, eu convido a todos vocês a refletir na expressão de ser bom, que na linha é de Holden. Holden é um filósofo brasileiro, já desencarnado, muito pouco conhecido, infelizmente, e que deixou obras fantásticas para todos nós. Quando puderem, adquire as obras de Holden, vocês vão gostar do que ele nos diz. Vocês vão gostar do que ele escreve, como ele escreve. Ele vai nos falar o seguinte: ser bom com os bons é fácil. Ser bom no meio dos maus é difícil. Os grandes mestres espirituais da humanidade, sobretudo Cristo, não simpatizou muito com certos virtuosos, que são bons no meio dos bons, mas sim com os heróis da sapiência, que são bons no meio dos maus, puro entre os impuros, livre no meio de escravo, luz no meio das trevas. Ser bom não é ser bonzinho. A gente pensa, né, ser bom é ser bonzinho, né? Não faço mal a ninguém, né? Tá angelical, né? Será que é verdade? Muitas vezes ser bom parece até ser mal. Por vezes o nosso ser bom exige rigor, disciplina, aparente crueldade. Quem permite passivamente todos os abusos ao redor de si sob o pretexto de ser bom, não é bom. Ser bom é ser intransigente amigo da verdade, da retitude, da justiça, da ordem e da disciplina. Consigo ver o nosso Mestre Jesus, que jamais se curvou, jamais quis o título de bonzinho, aliás, foi crucificado por não querer ser bonzinho. Muito pelo contrário, ele quis ser bom. Ele levantava a sua voz contra as ofensas, ele levantava a sua voz contra as maldades do outro, ele levantava a sua voz contra as transgressões às leis do Criador, e lá no Sinédrio ele vai afrontar os juízes, mostrando a eles o equívoco moral de todos eles, ao se posicionar, ou a cobrar, ou a julgar, como se dizendo a todos eles, né, vocês não têm condições de julgar ninguém. Então vamos ter várias passagens. Jesus era um ser à parte. Jesus era um ser pacífico, mas jamais um ser passivo. E esse é um dos grandes erros, equívocos do espírito, é achar que por não entrar em área de confronto, que por não denunciar agressões, ele é um ser bonzinho, ele é um ser angelical, quando na verdade ele é um ser omisso. É um ser que permite todas as transgressões, é um ser que permite levantar sua voz quando poderia levantar contra a injustiça e não faz. Isso não é ser bom, isso não é ser um cristão, muito ao contrário. O verdadeiro cristão, aquele que anda alinhado aos ensinos de Cristo, ele é pacífico, mas jamais passivo. Nós, quando agimos com severidade e rigor,
agimos muitas vezes em defesa de nosso ego humano, ofendido. E isso não é ser bom. Mas quem age com rigor e severidade na defesa de uma causa sagrada, este é realmente bom, talvez cruelmente bom, embora os homens mundanos o taxem de mal. Não foi isso que fizeram com Jesus? Jesus foi taxado de mal. E o que Jesus fazia? Simplesmente, ou tudo que o homem bem deve fazer, levantar com rigor e severidade em defesa de uma causa sagrada, em defesa da humanidade. Cruelmente bom. Não importa a opinião do homem, não importa a opinião do outro. Perdeu a vida? Sim, mas o seu legado foi transmitido até os dias de hoje, há de permanecer todo sempre. O homem realmente bom deve ter a coragem de ser considerado mal por aqueles que não são bons. Ser bem bom é muitas vezes o contrário de ser bom. O homem realmente bom é o maior benfeitor da humanidade. Eu não consigo ver nesse texto alguém que mais bem vai se adequar a essas palavras do que o nosso Mestre Jesus, que foi um homem de bem, essencialmente um homem de bem. Então o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecendo aos que duvidam ou vacilam. E ele vai nos dizer, Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É isso que Kardec vai nos apresentar. É esse o caminho do espírita, é esse o caminho que devemos trilhar. Nós devemos trabalhar a nossa transformação moral e pelos nossos esforços que empregamos para domar as nossas más inclinações. Mas sou eu que vou te dizer isso? Não. É você que vai reconhecer em mim essa transformação. Esse é o convite da doutrina espírita. Qualquer coisa diferente disso é um equívoco. Muita da gente eu sou espírita, mas eu te pergunto, você entendeu essa mensagem? Você tem se esforçado para mudar? Você tem sido amante da verdade e da disciplina? Você tem buscado a defesa do fraco, daquele que passa por privações, aquele que passa por ofensas, e você tem o poder de levantar sua voz e não faz? Você é um homem de bem? E aí eu diria que não é meu isso, é de Holder também, a plataforma do Cristo. E ele vai nos alegar a seguinte plataforma governamental, né? Se podemos dizer, nosso governador, quando foi legado a ele ser o governador da terra, ele traçou a sua plataforma. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é o Mestre que vai nos dizer que toda essa ofensa, toda essa agressão, essa injusta agressão que muitas das vezes somos submetidos, passarão, porque o céu aguarda o homem de bem, aguarda o homem que se transformou, aguarda o homem que empreende esforço na busca de adquirir virtudes. O céu está nos aguardando, desde que a gente compreenda o que é ser um homem de bem. Que todos nós encontremos o caminho do bem, que compreendamos o que é ser um homem de bem, o que é ser um ser virtuoso, o que é ser um ser perfeito. Sede perfeito como o vosso Pai.